Toda crise econômica é também oportunidade. Ela permite que possamos rever processos e planejar melhor. Na área de alimentos, ainda desperdiçamos muito. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, 33% de tudo que é produzido anualmente vai para o lixo. Como podemos mudar essa realidade? É o que vamos debater no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, Antônio Alvarenga. Nem todo alimento que é produzido chega à sua etapa final na cadeia produtiva. Ele pode se perder no meio do caminho por diversos motivos, como o preparo irregular do solo, a maneira como é armazenado ou por uma simples questão cultural. Para evitar que isso aconteça, o primeiro passo é entender qual a diferença entre perda e desperdício. Vamos ver. As perdas são a falta de infraestrutura em toda a cadeia de produção, desde o plantio, a condições de pós-colheita, embalagem, armazenamento, até o consumidor. Aí caracterizam-se perdas. O desperdício é tudo aquilo que vem, algo intencional. No caso, as perdas é não intencional, o desperdício é intencional. É quando você joga fora alimento produzido que está em condições de consumo. Por exemplo, frutos com data de vencimento ultrapassada, produtos feios que não têm um padrão comercial para venda, mas que contêm todas as vitaminas e sais minerais dos produtos normais, né? E a utilização de refeições prontas, de restos entre aspas, de comidas, né, em restaurantes populares e bancos de alimentos. As perdas se devem à falta de infraestrutura em toda a cadeia produtiva, né, desde o plantio, usando uma semente inadequada, não trazendo os tratos culturais adequados, degradando o solo, utilizando de maneira inadequada da água, embalagem, as estradas, transporte, a logística de distribuição de alimentos, tudo isso trata-se de perdas, essas são as principais causas. E no desperdício, como você mencionou, seria a falta de uma cultura, de uma conscientização para o consumidor, né, que possa utilizar um produto feio, que não tem um padrão comercial adequado, mas tem todos os constituintes nutricionais do produto. A doação de alimentos seria uma solução para o desperdício, só que por questões jurídicas, né, legais, nós não podemos doar alimentos nos restaurantes, por exemplo. Inclusive na própria indústria estava sendo falado hoje que também não. Então já existem projetos de lei em andamento há 20 anos, na tentativa de superar esse impedimento jurídico, né, para que a gente não fique ilegal tentando fazer uma coisa boa, né? Doutor Antônio, a última edição da revista Lavoura abordou essa questão do desperdício de alimentos. A gente viu ali que, na prática, existem leis, inclusive, que acabam estimulando isso. Como é que a gente faz uma mudança cultural para que as pessoas consigam perceber que a gente não pode perder tantos alimentos assim? Então, nós temos uma infraestrutura ruim, uma capacitação dos profissionais, às vezes, também é deficiente. Então, desde o início do processo de colheita dos alimentos, alguma coisa fica no chão. O Brasil perde aproximadamente 30% do alimento que produz ao longo de todo o processo, desde a colheita até o consumidor. Nessa parte de colheita, depois a parte de transporte, alguma coisa fica no chão na colheita, a parte do transporte também que é deficiente, a nossa safra, nossos alimentos são todos carregados, são todos transportados em caminhões, muitas vezes em estradas de estado absolutamente precário. Então a gente perde também muito alimento nessa parte de transporte, na parte de industrialização. Então o nosso prejuízo é muito superior ao prejuízo que existe no mundo inteiro. No mundo inteiro existe sim, um certo grau de desperdício ou de perda de alimentos, mas no Brasil essa coisa é muito mais dramática. Mas talvez não seja porque a gente fala de abundância, a gente sempre acha que temos muito, logo a gente pode deixar um pouquinho pelo caminho, quando na verdade a gente tinha que começar a pensar em como a gente faz para evitar esse desperdício. É importante que se conscientize dessa perda, conscientizar desde o produtor até o consumidor final. Nós temos leis, aí na parte do consumo, os supermercados eles jogam determinados produtos fora, as donas de casa, quando veem
um produto, por exemplo, um hortigranjeiro com um pequeno amassado ou um cacho de banana, faltando uma banana, ela não compra aquele produto. Então aquele produto estraga, ou ele não é vendido. E depois os supermercados também têm uma certa dificuldade de doar esses produtos para quem precisa. Então, de um lado a gente tem uma perda grande e de outro lado a gente tem em torno de 10, 12 milhões de pessoas que são subalimentados e que poderiam tranquilamente receberem essa alimentação. Indo para a questão da primeira fase, da lavoura ainda, já há uma série de tecnologias para evitar que esse desperdício aconteça. A mecanização é uma delas? A mecanização é uma delas, mas mesmo a mecanização, se o profissional da colheitadeira não for um profissional capacitado, ainda assim acontece algum desperdício. Então, desde o início, desde a qualificação do profissional, a qualidade do equipamento, a armazenagem, muitas vezes a armazenagem não é feita em condições adequadas. A gente tem poucos armazéns no Brasil, então o transporte da safra se atrasa. Muitas vezes a safra fica sujeito ao tempo, né? Então a gente precisa ter mais investimento em capacitação, mais investimento em equipamento. O governo teria que liberar mais recursos para os produtores adquirirem colheitadeiras novas. Tem que ter muito mais investimento em transporte, né? O nosso transporte realmente é uma catástrofe. A gente tem estradas em péssimo estado de conservação no Brasil inteiro. Então, isso aí já reduziria muito essa perda desse lado da área de produção. E a SNA tem algum programa, algum projeto para orientar esses produtores lá no campo ainda? A SNA tem, a SNA ela não tem nenhum projeto assim específico. A SNA tem uma escola, basicamente ela tem uma escola aqui no Rio de Janeiro. Nós damos diversos cursos de curta duração, inclusive alguns cursos para essa área. E a gente trabalha muito com divulgação. Então, como você mencionou no início da reportagem, nós publicamos uma revista, A Lavoura. Essa revista, então, a última edição foi dedicada especificamente a esse problema de perda de alimentos. Então, através desse alerta que a gente faz na revista, das matérias técnicas que saem na revista para instruir toda a cadeia produtiva e até o consumo de alimentos, a gente contribui para a redução dessa perda. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.